Após Alexandre de Moraes ser alvo da Lei Magnitsky, o ministro Flávio Dino determinou nesta segunda-feira que ordens judiciais e executivas de governos e organismos estrangeiros não têm efeito automático no Brasil e só poderão vigorar se forem validados pela Justiça brasileira. Essa decisão foi tomada no âmbito de uma ação sobre a tragédia em Mariana, que tentava impedir que municípios de Minas Gerais e Espírito Santo prosseguissem com uma ação no Reino Unido contra mineradoras, em virtude do rompimento da barragem há quase 10 anos, mas foi ampliada e vista como uma forma de tentar blindar Moraes, já que a medida permite que ele recorra ao próprio Supremo Tribunal Federal para tentar se livrar dessas sanções. No caso do magistrado alvo da Magnitsky, essa decisão impede que decisões dos Estados Unidos interfiram em operações no Brasil, principalmente bancárias. Recentemente, segundo o jornal O Globo, os bancos brasileiros decidiram contratar escritórios de advocacia americanos para obter orientação e respaldo jurídico sobre esse tema, já que correm o risco de sofrerem multas bilionárias ou até serem impossibilitadas as instituições de realizarem transações internacionais via sistema SWIFT. Enfim, vários aspectos para nós analisarmos com os nossos comentaristas. Quem já está a postos e preparado é o Luiz Felipe Dávila, ao vivo com a gente. Dávila, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. É importante lembrar à nossa audiência que essa decisão do ministro Flávio Dino se deu na análise de uma questão que envolvia decisões judiciais de um processo que corria na Inglaterra, mas no caso decorrente daquela tragédia ambiental do derramamento da Samarco, né? E aí muitos viram nessa decisão um ajuste, talvez, na interpretação do ministro para beneficiar, inclusive, os próprios ministros da Suprema Corte ou até autoridades brasileiras. Você viu dessa forma, Dávila? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. Caniato, vamos colocar os pingos nos is. A Lei Magnitsky é uma lei norte-americana que é aplicável não ao Brasil, mas às empresas e instituições brasileiras que atuam nos Estados Unidos. O Supremo Tribunal Federal não tem nenhuma ingerência sobre esse assunto. Por exemplo, bancos brasileiros, empresas brasileiras que operam nos Estados Unidos são submetidos, sim, à Lei Magnitsky. Não é no Brasil, não. Por exemplo, se um banco aqui resolve continuar manter a conta de Alexandre de Moraes funcionando, mas ele opera nos Estados Unidos, ele não vai ser punido no Brasil, ele vai ser punido nos Estados Unidos. Portanto, a competência da Lei Magnitsky não é ditar as regras no Brasil. O Brasil pode escolher as regras que ele bem entender. Agora, a decisão da Suprema Corte dizendo que a Magnitsky não vale para o Brasil, ela é totalmente retórica, porque é óbvio que ela não vale no Brasil, mas ela vale lá nos Estados Unidos. E como todas essas empresas operam nos Estados Unidos, elas certamente não deixarão de operar nos Estados Unidos por desrespeito à Magnitsky e respeitar aí a decisão de Flávio Dino. Isso não vai acontecer por uma razão muito simples. Ninguém quer perder o maior mercado econômico do mundo, que é os Estados Unidos. Então, essas empresas vão sim deixar de fazer negócio no Brasil com pessoas que sofrerem a sanção da Lei Magnitsky simplesmente porque elas não querem perder o melhor negócio do mundo, que é o mercado norte-americano. Pois é, os nossos comentaristas analisam a medida tomada pelo ministro Flávio Dino de que uma decisão tomada em um outro país só valeria no Brasil se a justiça brasileira validar. Chamar o Cristiano Beraldo, está ao vivo, também preparado. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. E aí surge a dúvida, né? Aquelas empresas que têm uma operação no Brasil, mas que a sede, por exemplo, fica nos Estados Unidos, inviabilizaria o negócio aqui? Precisaria da autorização da sede, por exemplo, norte-americana? E aí muitas dúvidas a respeito do funcionamento da operação aqui no Brasil. E já vieram com o exemplo das bandeiras de cartão de crédito, né? Porque 2, 3 das maiores são americanas. Bem-vindo. Pois é, Caneto. Boa noite a você, boa noite ao Dávila, Mota, boa noite à audiência que prestigia diariamente os pingos nos is.
Neto, o Dávila trouxe o aspecto que é fundamental. As pessoas estão tendo muita confusão em relação ao que é, de fato, a Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky ela não se aplica no Brasil. Não adianta fazer nenhuma legislação ou dar nenhuma determinação, seja o Supremo, o Congresso, o Presidente da República, seja lá quem for. A Lei Magnitsky ela não tem a ver com o Brasil. Os Estados Unidos determinam que determinadas pessoas não podem ter relação com empresas norte-americanas. Tão simples quanto isso. Então, quando um banco, uma empresa, um prestador de serviço, uma empresa de consultoria, uma multinacional que quer contratar os serviços do escritório da esposa do ministro, essas empresas elas vão ter que escolher. Vamos abrir mão do mercado norte-americano, vamos abrir mão de operar em dólar, vamos abrir mão da relação comercial com qualquer parceiro que este, sim, o parceiro, queira preservar sua relação com os Estados Unidos para atender as autoridades brasileiras ou qualquer brasileiro que venha a ser enquadrado nessa lei, ou não só na Lei Magnitsky, mas também outras sanções que podem ser impostas pelos Estados Unidos, porque tem feito isso muito, por exemplo, agora na questão da guerra com a Rússia. Então, é simplesmente uma questão de escolha. O problema é que os bancos brasileiros, por exemplo, se você pegar os grandes bancos, esses bancos eles têm uma relação não só na moeda norte-americana, operações em dólar, atendem clientes que são norte-americanos, vendem dívida de empresas brasileiras no mercado norte-americano, fazem operações para os seus clientes em dólar, atuam em conjunto com bancos americanos para atender determinados clientes, possuem bancos, subsidiárias, empresas nos Estados Unidos, possuem fundos sediados nos Estados Unidos. Essa é a realidade dos grandes bancos brasileiros. Não adianta colocar uma faca no pescoço e dizer assim, olha, você aqui no Brasil, você é obrigado a abrir uma conta, manter uma conta e fornecer serviços para alguém que é sancionado. Porque este banco, ao fazer isso, ele se inviabiliza no exterior. Sinceramente, ele tem que colocar na balança. O que vale mais? A minha operação no Brasil ou a minha operação fora? Eu fico com qual? Eu abro mão de alguma? Eu faço uma cisão vendo a minha operação fora, fico só no Brasil? Então, é isso que vai acontecer. Agora, esse tipo de ação é uma ação que a Suprema Corte Brasileira vem tomando num contexto, Caniato, que as pessoas não se dão conta. Hoje, um brasileiro, qualquer um de nós aqui, se for à Europa abrir uma conta para ter lá algum investimento, alguma coisa, tem que assinar um documento dizendo que não é americano, que não é um contribuinte norte-americano, que não reside nos Estados Unidos. Por que isso? Porque os Estados Unidos é tão forte que ele obriga esses bancos europeus, mesmo quando vão abrir uma conta para um brasileiro, quer dizer, não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas ele obriga que esses bancos mantenham essas declarações. Por quê? Porque se o banco for pego encobrindo contas segregadas, contas de caixa 2 de americanos, de contribuintes norte-americanos, o banco está ferrado. Ele recebe uma multa altíssima, recebe sanções enormes. Então, nenhum banco em nenhum lugar do mundo, com raras exceções, quer brincar, quer desafiar os Estados Unidos. Então, as pessoas têm que ter consciência disso. Essa ação no Brasil, ela para obrigar as empresas brasileiras a tomarem uma ação em desacordo com sanções internacionais, coloca essas empresas numa posição de imensa fragilidade. Pois é, inclusive nós vamos nos aprofundar porque o Brasil é um mercado e tanto para muitas empresas norte-americanas que operam aqui para além do sistema bancário e de sistemas de pagamento. Chamar o Roberto Mota também, está a postos preparado. Mota, seja bem-vindo, ótima noite, excelente semana. A decisão de Flávio Dino em destaque na abertura do programa, o ministro não citou, diretamente os Estados Unidos ou mesmo a Lei Magnitsky, mas muitos entenderam essa manifestação, essa decisão como um recado às sanções que foram impostas recentemente, que inclusive abarcam um dos integrantes da Suprema Corte Brasileira. Mota. E tudo indica que esse entendimento é equivocado. Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Lá vamos nós outra vez nessa gincana jurídica
da qual parece que a gente não sai nunca. No julgamento da ADPF 1178, que é um processo, salvo engano, de 2024, foi decidido que leis estrangeiras não produzem efeitos sobre atos de brasileiros praticados no território nacional, salvo homologação. Ora, o advogado André Marsiglia diz que essa decisão ignora tratados e acordos internacionais que validam decisões estrangeiras. Eu me lembro aqui de pelo menos 2 exemplos. A determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que determinou que os pacientes de doenças mentais no Brasil fossem tratados de forma melhor, e foi interpretada como uma determinação para fechamento de manicômios judiciais. A outra foi também uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos que determinou que os presos, os criminosos presos em certas prisões brasileiras tivessem a pena que já tinham cumprido contada em dobro. É uma decisão assim completamente inusitada, porque não existe nenhuma lei brasileira que autorize isso, mas foi o que aconteceu. Vários criminosos que estavam presos, homicidas, estupradores, sequestradores, tiveram a pena que tinham cumprido contada em dobro e foram soltos, foram para a rua. Bom, tem muita gente dizendo que essa decisão anula os efeitos da Lei Magnitsky. Mas a Lei Magnitsky não é aplicada no Brasil. A Lei Magnitsky é uma lei americana aplicada nos Estados Unidos a empresas americanas ou que operam no mercado americano. O que acontece é que os efeitos dessa aplicação são sentidos por empresas brasileiras. Empresas brasileiras que operam no mercado americano ou fazem negócio com os americanos. Como se trata de uma lei americana aplicada nos Estados Unidos, pode-se declarar o que quiser aqui no Brasil. Essa decisão, nenhuma decisão aqui no Brasil, produz efeitos, porque um tribunal brasileiro não tem nenhum poder de influenciar o que o governo americano faz nos Estados Unidos. Meus amigos, isso não é uma questão jurídica, isso é uma questão de lógica. Empresas e bancos brasileiros que descumprirem a lei Magnitsky nos Estados Unidos podem perder o direito de funcionar no mercado americano ou até de fazer negócios com empresas americanas. Isso, para muitas empresas, pode significar falência. Me parece que a coisa mais difícil do mundo é convencer um banqueiro a rasgar dinheiro. Pois é, exatamente. Essa é uma questão importante, inclusive, para nós nos debruçarmos, mas, Dávila, tem também uma manifestação do advogado da rede social Rumble, que foi consultado por alguns veículos de comunicação. Ele já conversou ao vivo com a gente aqui, um advogado muito simpático, e ele disse o seguinte, que a percepção lá nos Estados Unidos de advogados, de analistas, mas também provavelmente das autoridades americanas, é que essa manifestação poderia ser interpretada como um recado político das autoridades brasileiras, do judiciário brasileiro, justamente para Washington. Eu queria, antes de entrar na seara da reflexão que algumas grandes companhias terão de fazer a partir da manifestação de Flávio Dino, de que maneira as autoridades norte-americanas, o governo de Donald Trump, interpretaria uma manifestação como essa de Flávio Dino? Dávila? Caniato, não vai dar a menor bola para a decisão de Dino, porque a decisão de Dino não significa absolutamente nada para o governo norte-americano. O governo norte-americano vai cumprir a lei Magnitsky. Quem deve estar perdendo sono são as empresas brasileiras, principalmente bancos. Olha, perder um cliente em nome de grandes negócios nos Estados Unidos. Esta é a questão shakespeariana dessa história. Ser ou não ser uma empresa global? É esta a questão. Se você quiser ser uma empresa 100% nacional, não tem nenhum problema. Você vai continuar operando com aqueles afetados pela lei Magnitsky no Brasil e tudo bem. Agora, se você tem ambição de continuar a ser um conglomerado global, terá
de curvar-se à lei Magnitsky. Caso contrário, vai perder negócio lá fora. E certamente todos já fizeram contas o que aconteceria com o balanço dos principais bancos brasileiros, de uma empresa como a Embraer e outras empresas que atuam nos Estados Unidos, o que acontece se elas perderem o mercado norte-americano. Portanto, a decisão de Dino não vai ser comentada sequer na 10ª Secretaria de Assuntos Latino-Americanos. Ninguém vai dar a menor bola para isso. É assim que é a realidade. Toda vez que decisões são baseadas em bravatas sem nenhuma consequência, a diplomacia de países maduros simplesmente ignoram o fato e continuam a vida. A pergunta da enquete do dia, inclusive, tem a ver com essa decisão do ministro Flávio Dino, mas pessoas aqui na nossa audiência, viu, Dávila? Alguns acreditam que possivelmente a resposta poderia vir com a imposição de sanções contra o próprio ministro. Ou seja, se isso vier a acontecer, desconfiam algumas pessoas que acompanham o programa que teria a ver com essa manifestação do ministro da Suprema Corte. Mas, Beraldo, voltando a tratar da questão das empresas, né? Essa reflexão que o Dávila acaba de mencionar, né? Que algumas empresas teriam que se curvar a essa situação e optar, como você mesmo disse há pouco, teriam que optar. Bom, vamos seguir a nossa operação com o Brasil ou sem o Brasil? Bom, é melhor continuar, então, apostando em outros países ou na insegurança jurídica do Brasil. Mas pegar o exemplo da Master, que é uma das principais empresas que operam transações de pagamentos no mundo. No Brasil, dados de 2023, está só destacando, lidera o mercado de pagamentos com 52,2%. E aí a pergunta é, uma empresa como essa, que a sede fica nos Estados Unidos, abriria a mão do mercado brasileiro, Beraldo? Não, é só se ela for obrigada, e se ela for obrigada a abrir mão do mercado brasileiro, o que vai acontecer é o Brasil se isolando imensamente no cenário global. O Brasil está se colocando numa posição assustadora porque não se dá conta que existem dois grupos a que o Brasil pode fazer parte. Um grupo são daqueles países que estão liderando o mundo, que tem uma integração comercial, que tem uma integração estratégica, mesmo havendo conflito em alguns momentos, por exemplo, os Estados Unidos e a China. Muita gente acha que a China, os bancos chineses, por exemplo, estão de portas abertas para o russo, né? Então, diante desse conflito que existe hoje entre Rússia e Ucrânia, Estados Unidos e Europa impuseram sanções econômicas aos russos, a diversos russos, empresas russas e tal, e que a China seria o ambiente bancário para essas pessoas manterem os seus ativos. Ou também o Emirados Árabes. É um desafio. Vá à China hoje conversar com algum banco. A China é a maior detentora de dívida norte-americana. Se houver um problema de sanção norte-americana aos bancos chineses ou aos grandes bancos chineses, é um problema gravíssimo. Ninguém vai por aí, nem a própria China. Então, o Brasil ele vai agindo de forma completamente irresponsável para se colocar à margem do mundo real, do mundo que funciona. Só que o Brasil não consegue viver como uma ilha. Olha só o que vai acontecer, Caniato. Na última sexta-feira, houve encontro entre o presidente Donald Trump e o presidente Vladimir Putin da Rússia. Hoje, houve encontro de Donald Trump com Zelensky. Estão fazendo uma articulação muito intensa para que se encontre um caminho para essa guerra acabar. O Brasil é dependente do fertilizante. Eu nem vou colocar o diesel nessa conta, porque o diesel, o Brasil pode voltar a comprar dos Estados Unidos ou comprar da África, nas refinarias novas da África. Mas o fertilizante vem da Rússia, nós somos completamente dependentes. Aí o que vai acontecer? Os Estados Unidos, havendo um acordo para terminar a guerra, obviamente que a Rússia quer que terminem as sanções contra as empresas, a própria Rússia e vários indivíduos russos, os Estados Unidos vai levantar essas sanções. Automaticamente, a Rússia passa a respeitar as outras sanções que são impostas pelos Estados Unidos, porque não quer mais viver à margem. Entendeu? Então, aí como é que fica o Brasil? Bom, se o Brasil tem sanção, o problema é do Brasil. Aí vai ter que comprar o fertilizante do Irã, que aí vai lá da Rússia para o Irã, já vai ficando mais caro, né?
para fazer um faz de conta e dizer que está tudo bem. Mas não, o Brasil está se isolando de uma forma perigosíssima. Parece que no castelo que existe na Praça dos Três Poderes, as pessoas não estão se dando conta da gravidade dessa situação e do que é o mundo real. Então, Caniato, nós vamos ficar aqui simplesmente fechados nessa realidade absolutamente medíocre que vive o Brasil hoje. E o Brasil, Caniato, só para terminar, o Brasil tem uma vocação internacional. O Brasil precisa de outros países para se desenvolver, para crescer, para se fortalecer. A gente roda o mundo, vai em vários países, sempre encontra brasileiros, os brasileiros estão aí circulando, passeando. Imagina se impor uma restrição dessa, porque esses que vivem em castelos estão achando que o mundo é um mundo de faz de conta, que só tem a realidade do escritório de advocacia da família e do poder que existe dentro do Supremo. Não dá. Pois é, pessoas da nossa audiência levantando possibilidades ou até dando sugestões, né? Caso uma empresa estrangeira ou norte-americana não possa continuar com a operação, poderia vender a operação para uma empresa de pagamentos, no caso, brasileira, 100% nacional. E aí uma outra pessoa já pregando causa aqui. O governo poderia nacionalizar. Contém ironia, tá, gente? Agora, Mota, antes de passar a bola para você, só quero finalizar a reflexão do advogado da Rumble, abrindo aspas para ele, quando perguntado sobre essa situação. Ele falou: o risco é que, em vez de proteger o país, esse tipo de resposta amplifique a percepção de insegurança jurídica e fragilidade no ambiente de negócios, algo que pode afastar investidores e prejudicar o Brasil no momento em que mais precisa de confiança externa. Fecho aspas. Muito conectada essa reflexão com o que disseram o Beraldo e o Dávila. Mota. Isso, eu só quero complementar aqui o que o Beraldo falou. A fala do Beraldo foi brilhante, mas só para lembrar mais uma vez, quando o Beraldo disse Brasil, leia-se Estado brasileiro. É o Estado brasileiro que está se colocando nesse lugar aí maluco, num lugar que não existe, um lugar onde decisões tomadas aqui no Brasil valem para o mundo inteiro e você ignora as outras decisões que são tomadas em outros países, como os Estados Unidos, que é só a maior potência econômica, militar, cultural do planeta Terra, né? Eu acho que aí tem vários aspectos, Caniato, que a gente pode explorar, mas eu queria explorar um aspecto em particular, que é o comportamento de pessoas que entendem muito bem o que está acontecendo, mas por virtude da sua posição, dos seus interesses, fingem que não entendem o que está acontecendo. Essas determinações estrangeiras, especialmente americanas, que têm impacto aqui, não são novidade nenhuma. Eu vou citar só uma lei americana chamada Foreign Corrupt Practices Act. Essa lei diz o seguinte, é uma lei americana para empresas americanas. Ela diz o seguinte: empresa americana que usar de corrupção para fazer negócios em outros países fora dos Estados Unidos vai estar sujeita a uma série de punições, inclusive cadeia para os seus executivos. Então, uma empresa americana que esteja operando no Brasil, que se envolva em pagamento de propina, vai responder nos Estados Unidos, com o seu patrimônio e com a liberdade dos seus diretores. É uma lei americana, que vale para empresas americanas, mas que tem impacto no mundo inteiro, porque as empresas americanas estão em todo lugar. Gente, não é difícil de entender isso, né? Vamos lá, vamos fazer uma forcinha. Eu sei que para algumas pessoas é um choque elas, de repente, perceberem que está acontecendo uma coisa que não é muito frequente, é relativamente rara na nossa história, que é o poder militar e econômico sendo colocados a serviço da liberdade e da justiça. Não é comum a gente ver isso. A gente saiu do governo Biden de um governo americano dominado pelas piores pautas possíveis, um governo americano que promoveu coisas ruins e erradas em vários lugares do mundo. Nós agora passamos para um governo
com todos os seus defeitos. Não existe governo perfeito, não existe país perfeito. Agora, os Estados Unidos são a república mais antiga do mundo. Lidem com esse fato. Os Estados Unidos são um país de onde o Brasil copiou o modelo de Suprema Corte. Então não dá para a gente copiar um modelo político de um determinado país e depois ficar dizendo que bacana é o modelo de Cuba, o modelo da Venezuela, o modelo do Irã, da Nicarágua. Então, essas coisas todas, Caniato, elas são tornadas muito complicadas por pessoas que tiram vantagem disso. Mas, na verdade, elas são muito simples. Se uma empresa é americana, não importa onde ela esteja operando, ela tem que obedecer às leis americanas. E se você quer fazer negócio com os Estados Unidos, você vai ter que fazer negócio com as empresas americanas. Se você, pelas suas atitudes, pelas suas declarações, pelos seus projetos, eu vou só chutar aqui uma. Imagina que você resolveu falar mal do dólar. Imagina que você resolveu espalhar por aí que o seu projeto preferido é criar uma nova moeda, parar de usar dólar. Você não pode esperar carinho dos Estados Unidos da América. Você não pode esperar que o governo americano ache isso uma coisa boa. Tá? Se você ataca pessoas que são aliadas estratégicas dos Estados Unidos da América, você também vai incorrer no desfavor do governo americano. Então, essas coisas são muito simples. A lei Magnitsky é uma lei americana, se aplica a empresas americanas, mas tem consequências no mundo inteiro. E tem alguns questionamentos aqui também, Dávila, sobre o caso analisado, né? Porque envolve cidades que recorreram em tribunais estrangeiros em busca de indenizações maiores contra aquela mineradora Samarco, justamente depois daquele rompimento, aquele trágico episódio ambiental na cidade de Mariana. Então, os municípios ajuizaram ações em cortes inglesas com o objetivo de conseguir valores maiores, né? Valores mais robustos do que aqueles alcançados aqui em território nacional. E aí muitas pessoas disseram, bom, dependendo da leitura que se faz sobre essa manifestação do ministro Flávio Dino, isso prejudica, inclusive, os municípios brasileiros, né? Porque tudo vai ter que passar, então, pelo crivo da justiça. Então, para além da questão que envolve a Magnitsky e a suposta blindagem dos ministros, dos colegas de corte, tem também uma situação que envolve empresas, organismos, autoridades nacionais que eventualmente ajuizem ações no exterior, né? Tudo vai ter que passar, então, pela bênção da justiça brasileira. Então a gente tem que voltar naquela discussão sobre invasão de prerrogativas, né, Dávila? É verdade. Mas, Caniato, veja o seguinte, empresas brasileiras que têm ação na Bolsa de Nova York estão sob lei americana. Então, o que acontece? Se houver qualquer caso de corrupção, malversação de verbas, como bem disse o Mota, vai responder lá. Aliás, uma das coisas mais estapafúrdias é que aqui, numa decisão monocrática, simplesmente apagaram toda a corrupção da Lava Jato, todo mundo livre, leve e solto. Mas lá nos Estados Unidos tem que pagar multas bilionárias, porque lá a lei é para valer. Aqui a lei se aplica aos adversários políticos e ela não precisa ter validade para os amigos do rei. Essa é a diferença de um lugar onde a lei é igual para todos e num país que a lei é feita para perseguir adversários políticos e ser completamente ignorada quando se trata de aliados políticos. Isso mostra exatamente esse caso. Então não adianta, se você é uma construtora, banco, empresa petrolífera, tem ação em Nova York, está sob a legislação norte-americana, pois bem, aqui vai valer a lei anticorrupção, vai valer a lei Magnitsky e não tem conversa. Então, quer dizer, a empresa pode chegar e falar assim, não, agora, por uma questão patriótica, nós vamos fechar a operação em Nova York, não vai ter mais ação lá, nós vamos ignorar o mercado americano. Pode fazer. Talvez alguma empresa do Maranhão esteja mais tentada a fazer isso do que as grandes empresas brasileiras.
Dá para a gente projetar quais são os impactos esse cenário de insegurança jurídica, Beraldo? Eu vou usar o exemplo que o Dávila e o Mota trouxeram. O Mota falou desse ato, né, que é uma lei norte-americana que trata de corrupção no exterior. A Petrobras, em razão da investigação da Lava Jato, em que os políticos do PT confessaram que usaram a Petrobras para praticar corrupção e executivos da Petrobras confessaram que usaram dos seus cargos para desviar dinheiro. A Petrobras fez um acordo nos Estados Unidos, e isso é uma informação que está no site do Departamento de Justiça norte-americano, de quase $1 bilhão de indenização em razão da picaretagem que ela fez nos Estados Unidos. Agora, imagina, Caniato, se uma lei dessa, de um ministro brasileiro, não tem que pagar nada, não tem que se submeter a essas penalidades no exterior, porque nós somos brasileiros e a gente se orgulha de ser brasileiro, e é isso, se não quiser fazer negócio com o Brasil, não precisa vir para cá. Essa é a mentalidade que eles estão. Agora, imagina a Petrobras. Vai perfurar um poço. Quantos equipamentos, quantas empresas norte-americanas ela tem que comprar? Especialistas que têm conhecimento específico para o tipo de trabalho muito técnico que precisa acontecer quando se faz uma perfuração, quando se faz produção. As refinarias da Petrobras, protocolos de testes que eles executam em seus laboratórios centenas de vezes todos os dias, tudo vem dos Estados Unidos. Imagina a Petrobras dando de ombros para uma decisão dos Estados Unidos e dizendo que agora é só Brasil, a gente produz aqui petróleo no Brasil e dane-se o resto. A Petrobras fica igual a PDVSA. A PDVSA está completamente sucateada. A produção de petróleo da Venezuela, apesar de ser uma das maiores reservas do mundo, é risível, porque ela não consegue investir, não consegue ter acesso a tudo que precisa para fazer a exploração de petróleo nas águas venezuelanas. O Brasil vai pelo mesmo caminho, Caniato. É uma coisa impensável para qualquer empresa que tem uma atividade a sério num contexto internacional. E outra coisa, não adianta dizer, não, mas nós vamos comprar da Europa. A empresa europeia não vai vender para, nesse caso hipotético que eu estou trazendo, a Petrobras, porque ela, além de vender para a Petrobras, ela também atua com empresas norte-americanas. As empresas de auditoria não farão mais auditoria da Petrobras. Quer dizer, é uma repercussão gigantesca. Os casos que a Petrobras tem no exterior contra fornecedores, contra parceiros que fizeram algum negócio que não deu certo, esses escritórios automaticamente vão renunciar porque eles não podem atender uma empresa que está sob sanção dos Estados Unidos. Essa é a realidade. Entendeu, Caniato? Aliás, faço só um parênteses. Tem essa história de que a Advocacia Geral da União, usando o nosso dinheiro, Sim, vai fazer a defesa do ministro Alexandre de Moraes no exterior. Nem isso vai ser possível, porque escritórios sérios não vão aceitar fazer um contrato para defender alguém que está sob sanção da lei Magnitsky.